Nunca imaginei que acordaria em uma manhã comum de terça-feira, e que aquele seria o dia em que minha vida mudaria completamente. O sol entrava pela janela do quarto com aquela luminosidade suave característica do outono, e eu podia ouvir os pássaros cantando no jardim. Tudo parecia normal, rotineiro, seguro. Como eu estava enganada. Desci as escadas ainda de roupão, os pés descalços tocando o piso frio da casa que eu pensava ser meu lar. Ricardo já estava na cozinha, e o cheiro de café fresco preenchia o ambiente. Ele sorriu quando me viu. Aquele sorriso que um dia me fez apaixonar, mas que nos últimos meses havia se tornado algo diferente. Algo que eu não conseguia decifrar completamente. "Bom dia, amor", ele disse, sua voz suave e carinhosa. Preparei seu café preferido. Sentei-me à mesa e observei a xícara fumegante diante de mim. Café com leite, exatamente como eu gostava, acompanhado de torradas e geleia de morango. Ricardo estava sendo atencioso demais ultimamente, e isso me incomodava. Não que ele fosse um marido ruim antes, mas havia uma intensidade forçada em seus gestos recentes que fazia meu estômago se revirar. "Obrigada", respondi, pegando a xícara. O líquido quente tocou meus lábios e senti o sabor familiar, mas havia algo diferente. Um gosto amargo muito sutil, quase imperceptível, escondido sob o açúcar e o leite. Fingi tomar um gole maior e coloquei a xícara de volta na mesa. Ricardo me observava com atenção excessiva. Seus olhos, que antes brilhavam quando me viam, agora tinham uma qualidade predatória que me fazia sentir como uma presa sendo estudada. Fingi não notar e peguei uma torrada, mastigando lentamente enquanto minha mente trabalhava rapidamente. Havia 3 semanas que meu tio Henrique havia falecido. Ele era um homem solitário, sem filhos, e eu era sua única sobrinha. Durante toda a minha vida, ele foi uma figura presente, carinhosa, generosa. Quando o advogado me ligou na semana passada para informar sobre o testamento, eu não esperava nada extraordinário. Meu tio tinha uma vida confortável, mas não imaginava que fosse tão bem-sucedido financeiramente. A leitura do testamento foi ontem. Ricardo insistiu em me acompanhar, e eu permiti, afinal, éramos casados há 5 anos. O escritório do advogado era elegante, com móveis de madeira escura e um cheiro de livros antigos que me acalmava. Quando o doutor Meirelles começou a ler os valores e propriedades, senti meu coração acelerar. Meu tio me deixara uma fortuna considerável. 3 propriedades comerciais no centro da cidade. Investimentos em ações, uma conta bancária com valores que faziam minha cabeça girar, e ainda sua casa na praia, um lugar que sempre amei. Ricardo ficou pálido ao ouvir os números. Suas mãos apertaram os braços da poltrona com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele tentou disfarçar com um sorriso, parabenizando-me efusivamente, mas eu conhecia aquele homem. Havia algo nos seus olhos, uma mistura de ganância e determinação que me fez sentir um calafrio. Voltei à realidade, ainda sentada à mesa do café da manhã. Ricardo havia se levantado e estava de costas para mim, mexendo em algo perto da pia. Aproveitei o momento e, com um movimento rápido, despejei o café no vaso de planta ao lado da mesa. A samambaia teria que me perdoar, mas algo dentro de mim gritava perigo. "Você não bebeu seu café", observou Ricardo, virando-se repentinamente. "Está muito quente ainda", menti, forçando um sorriso. "Vou deixar esfriar um pouco." Ele se aproximou e sentou-se ao meu lado, sua mão pousando sobre a minha com uma pressão que parecia ao mesmo tempo carinhosa e ameaçadora. "Você tem trabalhado tanto ultimamente? Está tão estressada? Precisa relaxar mais, cuidar de si mesma." Suas palavras soaram estranhas. Eu trabalhava como arquiteta em um escritório respeitado, sim, mas nada além do normal. Por que ele estava dizendo isso? E então percebi. Ele estava construindo uma narrativa. Estava plantando sementes de algo que eu ainda não entendia completamente, mas que fazia meu instinto de sobrevivência despertar. "Estou bem, Ricardo. Realmente, estou ótima." "Não, amor. Você não está." Sua voz tinha uma firmeza que me assustou. "Tenho notado mudanças em você. Seu comportamento tem sido errático. Às vezes você parece ausente, outras vezes agitada demais. Estou preocupado." Meu coração disparou. Do que ele estava falando? Eu estava perfeitamente normal, mas então comecei a conectar os pontos. As últimas semanas, as conversas estranhas, os comentários aparentemente inocentes sobre meu estado mental, as sugestões de que eu deveria ver um médico. Ele estava preparando o terreno para algo, e só agora eu percebia a armadilha sendo montada ao meu redor. "Acho que você está exagerando", respondi, tentando manter a voz calma. "Estou processando a morte do tio Henrique. É natural que eu esteja um pouco diferente."
É mais que isso. Ricardo se levantou abruptamente. Você precisa de ajuda profissional. Já marquei uma consulta para hoje. Um amigo meu trabalha em uma clínica excelente. Vamos juntos, está bem? Uma clínica? Ricardo, isso é ridículo. Não preciso de nenhuma clínica. Não é uma opção, é uma necessidade. Sua voz tinha mudado completamente. O homem carinhoso havia desaparecido. E em seu lugar estava alguém que eu não reconhecia. Vista-se. Saímos em 1 hora. Subi as escadas com as pernas trêmulas. Meu cérebro trabalhava em velocidade máxima. Uma clínica. Ele queria me internar. E de repente tudo fez sentido. O café com gosto estranho, as acusações sobre meu comportamento, a pressa em me levar para algum lugar. Ricardo estava tentando me drogar e me internar em uma instituição psiquiátrica. Com o controle da minha herança. Entrei no banheiro e tranquei a porta. Olhei-me no espelho e vi meu rosto pálido, meus olhos arregalados de medo e compreensão. Precisava de um plano. Precisava de prova. Se ele realmente pretendia me internar alegando que eu era dependente química ou mentalmente instável, ninguém acreditaria na minha palavra contra a dele e contra qualquer documentação médica que ele conseguisse fabricar. Abri a gaveta onde guardava minhas coisas pessoais e peguei uma caneta. Minhas mãos tremiam enquanto eu pensava no que fazer. Então tive uma ideia. Não era convencional, não era bonita, mas poderia ser minha única chance. Levantei minha camisola e na parte interna da minha coxa, bem alta, próxima à virilha onde nenhuma roupa cobriria, mas onde um exame médico adequado revelaria, comecei a escrever. As letras eram pequenas e um pouco trêmulas, mas legíveis. Meu marido me drogou. Não estou doente. Ricardo Silva quer minha herança. Cheque meu sangue. Ligue para Dorterá. Helena Campos. 1198-765-4321. Não estou louca. Escrevi tudo o que consegui caber naquele espaço limitado. A tinta azul da caneta marcava minha pele, e eu pressionava forte para garantir que não sairia facilmente. A doutora Helena era minha médica de confiança há anos. Ela conhecia meu histórico. E poderia testemunhar que eu nunca tivera problemas com drogas ou saúde mental. Está tudo bem aí? A voz de Ricardo do outro lado da porta me fez pular. Sim, já estou saindo. Tentei manter a voz firme. Vesti-me rapidamente, escolhendo uma calça jeans e uma blusa simples. Coloquei meu celular no bolso, embora soubesse que Ricardo provavelmente tentaria tirá-lo de mim. Desci as escadas com o coração batendo forte no peito. Ricardo estava me esperando na sala, já com as chaves do carro na mão. Ele havia trocado de roupa também, vestindo uma camisa social e calças de alfaiataria, como se estivesse indo para uma reunião importante. Talvez na cabeça dele fosse exatamente isso. O caminho até a clínica foi feito em silêncio. Eu observava a paisagem pela janela, memorizando o trajeto, procurando por referências. Estávamos indo para a zona oeste da cidade, uma área que eu conhecia pouco. Após 40 minutos de viagem, Ricardo entrou em uma rua arborizada e parou em frente a um prédio que parecia mais um hotel boutique do que uma clínica médica. Clínica Renascer, dizia a placa discreta na entrada. O jardim era bem cuidado, com flores coloridas e um pequeno lago com carpas. Tudo muito bonito, muito sereno, muito enganoso. Vamos, disse Ricardo, sua mão firme no meu cotovelo enquanto me guiava para dentro. A recepção era elegante, com pisos de mármore e móveis modernos. Algumas pessoas estavam sentadas na sala de espera e seus olhares se voltaram para nós quando entramos. Havia uma mistura de curiosidade e compaixão naqueles rostos, como se já estivessem acostumados a ver cenas dramáticas naquele lugar. Ricardo se aproximou da recepcionista, uma mulher loira de aparência profissional. Bom dia, trouxe minha esposa. Falei com o Dr. Augusto ontem. Ah, sim, Sr. Silva. O doutor está esperando. Mas antes, precisamos fazer o cadastro e a triagem inicial. Enquanto Ricardo fornecia informações, tentei avaliar minha situação. Havia 2 saídas visíveis. A porta principal por onde entramos e uma porta lateral que provavelmente levava aos consultórios e quartos. Seguranças discretos, vestidos como funcionários comuns, estavam posicionados estrategicamente. Não seria fácil sair dali. Senhora Silva? Uma enfermeira se aproximou. Ela era morena, tinha cerca de 30 anos, e seus olhos me olharam com uma intensidade estranha. Não era a compaixão profissional que eu esperaria, mas algo mais complexo. Quase como reconhecimento. Pode vir comigo, por favor? Vamos fazer alguns exames preliminares. Segui a enfermeira por um corredor iluminado. As paredes eram decoradas com quadros abstratos em tons suaves,
provavelmente para acalmar os pacientes. Ela me levou a uma sala pequena com uma maca, equipamentos médicos básicos e uma cadeira. Pode sentar aqui, ela indicou a maca. Sua voz era suave, mas havia algo nela que me intrigava. Vou precisar verificar seus sinais vitais e fazer algumas perguntas. Enquanto ela colocava o manguito para medir minha pressão, estudei seu rosto. Havia algo familiar nela, mas eu não conseguia identificar o quê. Seu crachá dizia: Enfermeira Amanda Costa. A senhora usa algum tipo de substância? Ela perguntou, sua voz neutra, profissional. Não uso drogas, nem mesmo recreativas. Não fumo, bebo socialmente muito pouco. Isso é um erro, um terrível mal-entendido. Amanda me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. Havia algo ali, uma fenda na sua máscara profissional. Dor? Culpa? Eu não conseguia decifrar. Sua pressão está um pouco elevada, ela disse, anotando os números. O que é esperado dada a situação? Vou precisar coletar sangue e urina para os testes toxicológicos. Por favor, sussurrei, tentando uma última vez. Por favor, me escute. Meu marido está fazendo isso porque eu herdei dinheiro. Ele me drogou esta manhã, eu sei que ele fez. Por favor, ajude-me. Amanda congelou por um momento. Seus olhos se encheram de algo que parecia lágrimas, mas ela piscou rapidamente. Muitos pacientes dizem coisas assim quando chegam aqui. Respondeu automaticamente, mas sua voz tremia levemente. O Dr. Augusto vai avaliar sua condição. Ela coletou o sangue com mãos trêmulas e me deu um frasco para a amostra de urina, indicando o banheiro anexo. Quando voltei, Ricardo estava na sala, conversando em voz baixa com Amanda. Eles pararam abruptamente quando me viram. O Dr. Augusto está pronto para nos receber, anunciou Ricardo, sua mão possessiva no meu braço novamente. O consultório do médico era espaçoso, com uma grande janela que dava para o jardim. O Dr. Augusto era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, óculos de armação cara e um sorriso profissional que não alcançava seus olhos. Senhora Silva, por favor, sente-se. Ele gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Ricardo sentou-se ao meu lado. Seu marido me contatou ontem, muito preocupado com sua condição. Ele me relatou episódios de comportamento errático, uso suspeito de substâncias, mudanças de humor severas. Pode me contar um pouco sobre o que você tem sentido ultimamente? Eu não tenho sentido nada de anormal, respondi firmemente. Não uso drogas. Meu marido está mentindo. Ele quer me internar porque herdei dinheiro do meu tio recentemente. O Dr. Augusto trocou um olhar significativo com Ricardo. Aquele olhar me disse tudo. Eles já haviam conversado, já haviam decidido. Eu era apenas uma formalidade. Negação é muito comum nestes casos, o médico disse, sua voz cheia de uma falsa compaixão. Senhora Silva, seu marido trouxe evidências. Fotos suas em estado alterado, mensagens preocupantes, testemunhos de amigos sobre mudanças no seu comportamento. Que fotos? Que mensagens? Isso é absurdo! Ele está fabricando tudo isso. Minha voz subiu e imediatamente me arrependi. Qualquer demonstração de emoção seria usada contra mim. Você está vendo, doutor? Ricardo se inclinou para a frente, sua voz cheia de preocupação forjada. Ela fica assim, alterada, agressiva, às vezes paranoica, achando que todos estão contra ela. Não estou sendo paranoica quando é verdade. Tentei me controlar. Dr. Augusto, por favor, peço que verifique os exames toxicológicos com cuidado. Ele me drogou esta manhã. Vai aparecer nos exames. E, por favor, entre em contato com minha médica, a doutora Helena Campos. Ela pode confirmar que nunca tive nenhum problema com substâncias. Faremos todos os exames necessários, o médico respondeu, mas sua expressão deixava claro que ele já havia tomado sua decisão. Por enquanto, acho que o melhor é você ficar aqui sob observação. Apenas alguns dias para sua própria segurança. Não, vocês não podem me manter aqui contra minha vontade. Na verdade, podemos, o Dr. Augusto disse calmamente. Seu marido, como seu cônjuge, tem o direito legal de solicitar uma internação involuntária quando há risco de autolesão ou lesão a outros. E baseado no relato dele e no seu comportamento agora, vejo motivos para essa medida. Senti o mundo desabar ao meu redor. Eles haviam planejado tudo perfeitamente. Ricardo sabia exatamente como o sistema funcionava, quais palavras usar, como me enquadrar em critérios que justificariam minha detenção. Por favor, tentei mais uma vez, desta vez com a voz quebrada. Por favor, não façam isso. Eu não sou louca, não sou viciada, por favor. Mas minhas súplicas caíram em ouvidos surdos.
O Dr. Augusto apertou um botão em sua mesa e 2 funcionários entraram. Homens grandes que provavelmente serviam como seguranças quando necessário. Levem a Sra. Silva para o quarto 217. Façam-na confortável. Começaremos o protocolo padrão de internação. Lutei. Não fisicamente, pois sabia que seria inútil, mas com palavras. Vocês vão se arrepender. Eu tenho amigos, tenho família. Eles vão procurar por mim. Vocês não podem simplesmente me prender aqui. Sua família será notificada. O Dr. Augusto disse calmamente. Seu marido já está cuidando disso. Ele explicará que você está recebendo o tratamento que precisa. Enquanto era conduzida pelo corredor, passei por outras pessoas. Pacientes, visitantes, funcionários. Alguns desviaram o olhar, desconfortáveis com a cena. Outros observaram com uma mistura de curiosidade e pena. E então vi Amanda novamente, a enfermeira que havia coletado meu sangue. Ela estava parada perto da estação de enfermagem, e quando nossos olhos se encontraram, vi algo neles que me deu um fio de esperança. Culpa profunda e algo mais. Reconhecimento. O quarto 217 era pequeno, mas limpo. Uma cama, uma cadeira, um banheiro anexo. A janela tinha grades discretas, disfarçadas como parte do design. Era uma prisão bonita, mas ainda assim, uma prisão. Os funcionários me deixaram sozinha depois de garantir que eu não tinha nada que pudesse usar para me machucar. Tiraram meu celular, minha bolsa, até meu cinto. Sentei-me na cama e tentei processar o que estava acontecendo. Ricardo havia planejado isso meticulosamente. Quanto tempo ele esperou? Quantas peças ele moveu sem que eu percebesse? E por quê? Eu sempre fui independente financeiramente, sempre contribuí para o casamento. Nunca dependera dele. Mas claramente, isso não era suficiente. A herança do tio Henrique havia despertado uma ganância que eu não sabia que existia nele. Ou talvez sempre existisse, e eu simplesmente não quisera ver. Horas se passaram. Enfermeiras vinham verificar meus sinais vitais. Traziam refeições que eu mal tocava. Ofereciam medicamentos que eu recusava veementemente. O Dr. Augusto visitou uma vez, fazendo perguntas que eram armadilhas disfarçadas de preocupação médica. À noite, quando as luzes do corredor foram diminuídas, ouvi vozes do lado de fora da minha porta. Uma delas era de Ricardo. A outra era feminina, familiar. Pressionei meu ouvido contra a porta. Não pode continuar vindo aqui. É muito arriscado. A voz de Ricardo dizia. Eu trabalho aqui. Claro que vou estar aqui. Era Amanda, a enfermeira. Mas não esperava que você fosse trazê-la para cá, para o meu local de trabalho. Era o único lugar onde tenho contatos suficientes para garantir que as coisas sejam feitas do meu jeito. O Dr. Augusto me deve favores. Isso é loucura, Ricardo. Ela não é louca, não é viciada. Vi nos olhos dela, ela sabe. De alguma forma, ela sabe. Ela não sabe de nada. E mesmo que suspeitasse, quem vai acreditar nela agora? Uma mulher internada em uma clínica psiquiátrica diagnosticada com dependência química e possível psicose? Qualquer coisa que ela disser será vista como delírio. Meu coração parou. Amanda. A enfermeira era a amante de Ricardo. Era isso que eu havia visto em seus olhos. Culpa não apenas por ser cúmplice da minha internação, mas culpa por ser a outra mulher. Quanto tempo você vai mantê-la aqui? A voz de Amanda estava carregada de angústia. O tempo necessário para ela assinar os documentos que preciso. A procuração, as transferências. Meu advogado está preparando tudo. Em alguns dias, quando ela estiver suficientemente medicada e dócil, farei uma visita com os papéis. Ela assinará. E depois? Houve uma pausa longa. Depois veremos. Talvez ela precise de tratamento prolongado. Talvez anos. Quem sabe? Você não pode fazer isso. Isso é monstruoso. É necessário. Aquele dinheiro era para ser nosso, Amanda. Pensei que ela fosse herdeira apenas de algumas bugigangas sentimentais. Mas são milhões. Milhões que mudarão nossas vidas. Que nos permitirão ficar juntos sem esconder. Sem mentir. Não assim. Não sobre os ombros dela, Ricardo. Ela não merece isso. Ela não precisa saber sobre nós. Nunca saberá se você mantiver a boca fechada e fizer seu trabalho. Passos se afastaram. Fiquei encostada na porta, processando o que acabara de ouvir. Meu marido e sua amante. A enfermeira que trabalhava nesta clínica. Tudo conectado, tudo planejado. Mas havia uma fresta de luz na escuridão. Amanda tinha consciência. Ela estava conflitada. Talvez, apenas talvez, eu pudesse usar isso. Voltei para a cama e me deitei, olhando para o teto. Minha mão foi automaticamente para a parte interna da minha coxa, onde havia escrito a mensagem. A tinta ainda estava lá. As palavras ainda legíveis.
Minha única esperança era que, durante o exame médico completo que certamente fariam, algum médico com consciência a encontrasse e levasse a sério. Fechei os olhos e tentei dormir, mas o sono não vinha. Em vez disso, comecei a planejar. Não poderia simplesmente esperar passivamente que alguém me salvasse. Precisava ser ativa, inteligente, estratégica. Ricardo havia subestimado minha determinação. Ele pensava que eu era apenas uma esposa ingênua que podia ser facilmente manipulada e controlada. Ele estava prestes a descobrir como estava enganado. Na manhã seguinte, fui acordada cedo por uma auxiliar de enfermagem que trouxe café da manhã e medicamentos. Recusei os comprimidos novamente. Senhora Silva, o médico ordenou esta medicação. É para seu próprio bem. Não vou tomar nada até falar com um advogado. Tenho direitos. A auxiliar suspirou e saiu, levando os medicamentos. Sabia que isso não duraria. Eventualmente, se eu continuasse recusando, eles teriam autorização para a medicação forçada. O relógio estava correndo. Por volta das 10 da manhã, a porta se abriu e entrou um homem que eu não havia visto antes. Ele era jovem, provavelmente no início dos 30, com uma expressão séria, mas gentil. Seu jaleco branco tinha um nome bordado: Dr. Paulo Mendes. Bom dia, senhora Silva. Sou o médico residente responsável por fazer o exame físico completo. É protocolo padrão para todos os pacientes admitidos. Meu coração acelerou. Este era o momento. Bom dia, doutor. Vou precisar fazer um exame geral. Isso incluirá verificação de sinais vitais, exame de pele, reflexos e um exame mais detalhado para garantir que não há nenhum problema físico subjacente que possa estar contribuindo para seus sintomas. Há uma enfermeira que vai acompanhar, por protocolo. Amanda entrou no quarto, evitando meu olhar. Perfeito. Ambos estariam presentes. O doutor? Mendes começou o exame de forma metódica e profissional. Verificou meus olhos, ouvidos, garganta. Escutou meu coração e pulmões. Testou meus reflexos e então disse: Vou precisar que você vista este avental hospitalar. Preciso examinar sua pele em busca de marcas de injeção, hematomas ou qualquer outro sinal físico. Este era o momento. Vesti o avental, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que eles podiam ouvi-lo. Deitei-me na maca. O médico começou a examinar meus braços, procurando por marcas de agulhas. Verificou minhas pernas, minhas costas. E então, quando levantou o avental para examinar a parte superior das minhas coxas, ele parou. Seus olhos se arregalaram quando viu as palavras escritas com caneta na minha virilha. Ele leu em silêncio, e pude ver sua expressão mudando de surpresa para choque, e então para algo que parecia compreensão. Amanda, ao lado dele, também viu. Sua mão voou para a boca, abafando um grito. O Dr. Mendes olhou para mim, direto nos meus olhos. Havia uma pergunta não verbal ali. Eu assenti levemente, uma única vez, tentando transmitir tudo o que não podia dizer em voz alta com Amanda presente. Enfermeira Costa, por favor, vá buscar o formulário de admissão completo do arquivo. Preciso verificar algumas informações. Ele disse, sua voz cuidadosamente neutra. Amanda hesitou. Mas, doutor, o protocolo... Agora, enfermeira. Ela saiu do quarto. E assim que a porta se fechou, o doutor Mendes se inclinou mais perto. Isso é verdade? Ele sussurrou. Cada palavra, respondi, minha voz tremendo. Por favor, você precisa me ajudar. Ele me drogou, me trouxe para cá. Quer minha herança. A enfermeira é a amante dele. Eu ouvi eles conversando ontem à noite. Por favor, você precisa acreditar em mim. O médico tirou seu celular e rapidamente fotografou as palavras na minha pele. Vou guardar isto como evidência. E vou ligar para este número que você escreveu. Obrigada, sussurrei, lágrimas de alívio começando a cair. Obrigada por acreditar em mim. Ainda não estamos seguros, ele disse seriamente. O Dr. Augusto tem muita influência aqui, e se seu marido realmente tem conexões como você diz, isso vai ser complicado. Mas vou fazer tudo ao meu alcance. Fique calma, não tome nenhum medicamento. E confie em mim. A porta se abriu e Amanda voltou, os papéis na mão. Seu rosto estava pálido, e ela evitou olhar para mim ou para o médico. Obrigado, enfermeira Costa. Pode ir. Vou terminar o exame sozinho daqui. Mas o protocolo diz... Eu assumo a responsabilidade. Pode ir. Amanda saiu, e pude ver em seus ombros o peso da culpa que ela carregava. O Dr. Mendes terminou o exame rapidamente. Depois me ajudou a sentar. Vou sair agora e fazer essas ligações. Vou agir como se nada estivesse errado. Mas estou trabalhando para você. Entendeu? Assenti, sentindo pela primeira vez em mais de um dia que talvez houvesse esperança. Talvez, apenas talvez, eu pudesse sair desta armadilha.
Mas enquanto o médico saía do quarto, não pude deixar de me perguntar: quanto tempo levaria? E o que Ricardo faria se descobrisse que seu plano estava desmoronando? A resposta viria mais cedo do que eu imaginava, e de uma forma que nenhum de nós poderia ter previsto. O Dr. Mendes saiu do quarto com passos controlados, mas eu podia sentir a urgência em seus movimentos. Fiquei sozinha novamente, mas desta vez era diferente. Desta vez alguém sabia a verdade. Alguém acreditava em mim. As horas seguintes foram uma tortura de ansiedade. Cada som no corredor me fazia pular. Cada passo me fazia pensar que poderia ser Ricardo descobrindo que seu plano havia sido exposto. Tentei me manter calma, mas meu coração batia acelerado e minhas mãos tremiam. Por volta do meio-dia, uma auxiliar de enfermagem diferente trouxe meu almoço. Ela era uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos presos em um coque e um sorriso gentil que parecia genuíno. Oi, querida. Trouxe seu almoço. Precisa comer, manter as forças. Ela colocou a bandeja na mesinha ao lado da cama e me olhou com atenção. Você está bem? Parece tensa. Estou só preocupada, respondi, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. É normal. Muitas pessoas ficam nervosas quando são internadas. Mas você está em boas mãos aqui. Ela ajeitou o travesseiro atrás de mim com um carinho maternal. Meu nome é Dona Célia. Trabalho aqui há 15 anos. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Havia algo reconfortante nela. Uma genuinidade que contrastava com a falsidade que eu havia sentido no Dr. Augusto e até mesmo em Amanda. Obrigada, Dona Célia. Ah, e o Dr. Mendes pediu para eu avisar que ele vai passar aqui mais tarde para conversar com você. Um médico muito dedicado àquele jovem. Sempre se preocupa de verdade com os pacientes. Meu coração se encheu de esperança. Talvez ele já tivesse ligado para a doutora Helena. Talvez as coisas estivessem começando a se mover na direção certa. Comi o almoço devagar, forçando-me a ingerir a comida mesmo sem apetite. Precisava manter minhas forças. Não sabia o que viria a seguir, mas precisava estar preparada. Estava terminando de comer quando ouvi vozes elevadas no corredor. Uma delas era inconfundivelmente de Ricardo. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu sou o marido dela. Tenho o direito de vê-la. Sua voz estava alterada, mais alta que o normal. Sr. Silva, por favor, mantenha a voz baixa. Este é um ambiente de tratamento. Era a voz do Dr. Mendes, firme, mas educada. E sim, o senhor pode visitar sua esposa, mas apenas no horário de visitação, das 15 horas às 17 horas. São as regras da clínica. Mas eu preciso falar com ela agora. É urgente. O que é tão urgente, Sr. Silva? A voz do doutor. Mendes tinha um tom de desafio sutil que fez meu coração acelerar. Houve uma pausa. Assuntos familiares. Papéis que ela precisa assinar. A senhora Silva está em período de avaliação. Qualquer documento legal precisará esperar até que ela seja considerada apta a tomar decisões. Protocolo padrão. Isso é ridículo. Ela é minha esposa. E ela é minha paciente. E como médico responsável por seu caso no momento, tenho autoridade para determinar quando ela está em condições de receber visitas e assinar documentos. Agora, se o senhor puder voltar durante o horário apropriado, vou falar com o Dr. Augusto sobre isso. Fique à vontade. Ele está em reunião administrativa até às 16 horas. Os passos de Ricardo se afastaram, pesados e irritados. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração. O Dr. Mendes estava me protegendo. Ele estava comprando tempo. Minutos depois, a porta do meu quarto se abriu e o médico entrou. Ele fechou a porta atrás de si e se aproximou da cama, sua expressão séria. Consegui falar com a doutora Helena Campos. Ele disse em voz baixa. Ela confirmou tudo o que você disse. Você é paciente dela há 7 anos, nunca teve histórico de uso de substâncias, nunca apresentou sintomas de transtornos mentais graves. Ela está vindo para cá agora mesmo. Lágrimas de alívio começaram a correr pelo meu rosto. Obrigada. Obrigada por acreditar em mim. Tem mais. Consegui adiantar os resultados do exame toxicológico que foi feito ontem. A presença de benzodiazepínicos no seu sangue. Uma dose significativa. A não ser que você tome esse tipo de medicamento regularmente? Não. Nunca tomei. Foi ele. Foi Ricardo que colocou no meu café. É o que eu imaginava. Guardei as amostras em um local seguro e documentei tudo adequadamente. Isso é evidência. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama. Mas precisamos ser cuidadosos. O Dr. Augusto tem muita influência aqui, e seu marido aparentemente tem conexões. Se agirmos precipitadamente, eles podem tentar encobrir tudo. O que fazemos então?
A doutora Helena está trazendo um advogado. Ele é especializado em direito médico e casos de internação indevida. Eles devem chegar em aproximadamente 1 hora. Até lá, vou continuar mantendo seu marido afastado sob o pretexto de protocolo médico. E tem outra coisa. Ele hesitou. A enfermeira Amanda veio me procurar há pouco. Ela quer falar com você. Meu coração disparou. A amante do meu marido quer falar comigo? Ela está em conflito. Acho que está percebendo a gravidade do que está acontecendo e que pode ser considerada cúmplice. Ela pode ter informações úteis. Não sei se consigo encará-la. Entendo. Mas pense nisso. Ela pode ser a chave para comprovar a conspiração entre seu marido e o Dr. Augusto. Se ela testemunhar, respirei fundo. Ele tinha razão. Minha raiva e mágoa teriam que esperar. Agora, precisava pensar estrategicamente. Está bem, eu falo com ela. O Dr. Mendes assentiu e saiu do quarto. Alguns minutos depois, Amanda entrou. Ela parecia ter envelhecido anos desde ontem. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e suas mãos tremiam visivelmente. Eu não sei por onde começar, ela disse, sua voz quebrada. Ficou parada perto da porta como se temesse se aproximar. Que tal começar explicando por quanto tempo você está tendo um caso com meu marido? Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia, mas não me arrependi. Amanda encolheu-se como se tivesse levado um tapa. 6 meses. Começou há 6 meses. Eu sei que não há desculpas. Eu sei que o que fiz foi horrível. Mas eu juro, eu não sabia que ele ia fazer isso. Não sabia que ele ia te drogar e te trazer para cá. Mas você sabia sobre a herança. Ela assentiu, lágrimas correndo pelo seu rosto. Ele me contou. Disse que finalmente teríamos uma chance de ficar juntos, que o dinheiro resolveria todos os nossos problemas. Mas eu pensei que ele ia pedir o divórcio, dividir os bens de forma justa. Nunca imaginei que ele fosse capaz de algo assim. E ainda assim você não fez nada quando eu cheguei aqui ontem. Você me coletou sangue, seguiu o protocolo, agiu como se eu fosse realmente uma paciente que precisava estar aqui. Eu sei. E vou ter que viver com isso pelo resto da vida. Ela finalmente se aproximou, caindo de joelhos ao lado da minha cama. Mas quando vi aquela mensagem escrita na sua pele, quando vi o desespero nos seus olhos e percebi o que realmente estava acontecendo, eu não consigo fazer parte disso. Não consigo. Você já é parte disso, Amanda. A questão é, o que você vai fazer agora? Ela levantou os olhos para mim e vi determinação nascendo ali entre as lágrimas. Vou testemunhar. Vou contar tudo o que sei. Sobre o caso. Sobre as conversas que tive com Ricardo. Sobre como ele planejou isso. Sobre o acordo dele com o Dr. Augusto. Acordo? O Dr. Augusto está com problemas financeiros. Ricardo o descobriu e ofereceu dinheiro em troca de serviços. Mantê-la aqui, diagnosticá-la como incapaz, facilitar a medicação forçada até que você assinasse os documentos. Eu ouvi eles conversando ontem, depois que você foi levada para o quarto. Minha mente trabalhava rapidamente. Você tem provas disso? Não provas físicas, mas posso testemunhar sobre o que ouvi. E tem mais. Ricardo tem um advogado preparando os documentos de procuração e transferência de bens. Ele mencionou o nome, um tal de Dr. Campos... Não, Dr. Camargo. Renato Camargo. Conhecia esse nome. Era um advogado com reputação duvidosa, conhecido por navegar nas áreas cinzentas da lei. Por que você está me contando isso? Perguntei, ainda desconfiada. Como sei que isso não é só mais uma armadilha? Você não sabe, Amanda admitiu. Você não tem motivo nenhum para confiar em mim. Mas eu estou te contando porque mesmo sendo a pior pessoa do mundo por ter me envolvido com seu marido, eu ainda tenho alguma consciência. E porque eu tenho medo. Se Ricardo é capaz de fazer isso com você, a mulher com quem ele é casado há 5 anos, o que ele seria capaz de fazer comigo quando eu não for mais útil? Havia verdade naquelas palavras. E medo genuíno em seus olhos. Amanda estava percebendo que havia se envolvido com um homem perigoso. Está bem, eu disse finalmente. Você vai falar com o advogado que está vindo. Vai contar tudo o que sabe. Mas Amanda... Esperei até que ela me olhasse nos olhos. Se isso for algum tipo de jogo, se você estiver me enganando, eu prometo que vou garantir que você pague por isso também. Eu entendo. E eu aceito as consequências do que fiz. Só quero tentar fazer a coisa certa agora. Ela se levantou e saiu do quarto, deixando-me sozinha com meus pensamentos turbulentos. Poderia confiar nela? Ou estava caindo em outra armadilha? Não havia forma de ter certeza, mas no momento precisava de todos os aliados que pudesse conseguir.
Às 14h30, a doutora Helena chegou. Ver seu rosto familiar foi como um bálsamo para minha alma ferida. Ela me abraçou forte e, pela primeira vez desde que tudo começou, me permiti realmente chorar. Está tudo bem, ela murmurava, acariciando meu cabelo. Vamos tirar você daqui. Com ela estava um homem de aparência severa, cabelos pretos penteados para trás e olhos afiados que pareciam não perder nenhum detalhe. Ele se apresentou como o Dr. Fernando Almeida, advogado especializado em direito médico. Senhora Silva, vim aqui assim que a doutora Helena me contatou. O que seu marido fez constitui vários crimes: cárcere privado, falsidade ideológica, tentativa de fraude, entre outros. Vamos tirá-la daqui imediatamente e depois vamos para a delegacia. Mas o Dr. Augusto, ele disse que Ricardo tem o direito legal de me internar. Ele tem o direito de solicitar uma avaliação psiquiátrica, sim, mas a internação só pode ser mantida se houver justificativa médica real e independente. E claramente não há. Você foi drogada contra sua vontade e trazida aqui sob falsos pretextos. Isso é ilegal. O Dr. Fernando abriu sua pasta. Tenho aqui um habeas corpus que consegui com um juiz amigo. Você sai daqui agora e qualquer tentativa de impedi-la será considerada desacato. Ricardo está aqui. Ele veio mais cedo querendo me ver. Melhor ainda, quero ter uma palavrinha com ele. O Dr. Mendes, que havia entrado com eles, interveio. Há outra coisa que vocês precisam saber. A enfermeira Amanda Costa, que trabalha aqui, procurou-me querendo depor. Ela alega ter informações sobre uma conspiração entre o marido da paciente e o Dr. Augusto. Onde ela está? O Dr. Fernando perguntou imediatamente. Na sala de descanso dos funcionários. Posso buscá-la? Por favor, faça isso. Enquanto esperávamos, a doutora Helena sentou-se ao meu lado e segurou minha mão. Quando o Dr. Mendes me ligou e contou o que estava acontecendo, não acreditei. Ricardo sempre me pareceu um bom marido. Como não percebi? Ele é bom em fingir, respondi amargamente. Eu mesma só comecei a suspeitar recentemente. E mesmo assim, não imaginava que ele fosse capaz disso. Amanda chegou pouco depois, acompanhada do Dr. Mendes. Ela evitou meu olhar, mas quando o Dr. Fernando começou a fazer perguntas, respondeu com voz firme e clara. Contou sobre o caso, sobre as conversas que ouvira, sobre o acordo financeiro entre Ricardo e o Dr. Augusto. Está disposta a assinar uma declaração oficial sobre isso? O advogado perguntou. Sim. E estou disposta a testemunhar em tribunal, se necessário. Esteja ciente de que você também pode enfrentar consequências legais por sua participação, mesmo que indireta. Eu sei, e aceito. O Dr. Fernando assentiu, satisfeito. Muito bem. Agora vamos tirar minha cliente daqui antes que alguém tente impedir. Vesti minhas roupas rapidamente, meu coração batendo acelerado com uma mistura de alívio e ansiedade. Estava realmente saindo daqui. Estava livre. Saímos do quarto em um grupo. Eu, a doutora Helena, o Dr. Fernando e o Dr. Mendes. Amanda ficou para trás, prometendo estar disponível quando precisássemos dela. Estávamos quase chegando na recepção quando Ricardo apareceu. Ele estava conversando com o Dr. Augusto perto da estação de enfermagem, mas quando me viu, seu rosto empalideceu e depois ficou vermelho de raiva. O que está acontecendo aqui? Para onde você pensa que vai? Ele se aproximou rapidamente, mas o doutor Fernando se colocou entre nós. Sou o advogado da senhora Silva. Ela está deixando esta instituição imediatamente, sob ordem judicial. Ele mostrou os documentos. Isso é absurdo! Ela precisa de tratamento! Ela está doente! Ricardo tentou passar pelo advogado, mas o Dr. Mendes também se posicionou como barreira. Na verdade, Sr. Silva, sua esposa não está doente, mas ela foi drogada, com benzodiazepínicos que não foram prescritos por nenhum médico. Benzodiazepínicos que apareceram no exame toxicológico que fizemos quando ela chegou aqui. Quer explicar como isso aconteceu? Ricardo olhou para o Dr. Mendes com ódio puro. Eu não sei do que você está falando. Ela usa essas drogas há meses. Eu tentei fazê-la parar, mas ela não me escuta. Mentiroso! A palavra saiu da minha boca antes que eu pudesse me controlar. Todos os olhares se voltaram para mim. Você colocou algo no meu café ontem de manhã. Eu senti o gosto. E você tem planejado isso desde que soube da minha herança. Você está delirando! Todos aqui podem ver que você não está bem. O que eu posso ver, interveio o Dr. Fernando, é um homem que drogou sua esposa, a trouxe para uma internação fraudulenta e está tentando tomar controle de sua herança recém-recebida. O que devo acrescentar constitui vários crimes graves. O Dr. Augusto finalmente falou, sua voz tensa.
Estas são acusações muito sérias. Tenho certeza de que há um mal-entendido. Não há mal-entendido nenhum, Dr. Augusto, e o senhor também tem muito a explicar. O advogado se virou para o médico. Tenho uma testemunha que afirma que o senhor recebeu compensação financeira do senhor Silva em troca de facilitar esta internação fraudulenta. Isso não apenas é antiético, é criminoso. A cor fugiu do rosto do Dr. Augusto. Isso é uma mentira ultrajante. Quem disse isso? Uma de suas próprias funcionárias. E ela está disposta a testemunhar sob juramento. O médico e Ricardo trocaram olhares de pânico. Naquele momento, vi suas máscaras de respeitabilidade e controle desmoronarem. Eram apenas dois homens assustados, percebendo que suas ações tinham consequências. Vocês não vão se safar disso, Ricardo disse, mas sua voz tremia. Eu tenho advogados, tenho conexões e eu tenho evidências. O Dr. Fernando respondeu calmamente. Tenho exames toxicológicos, testemunhos, registros médicos e uma mensagem escrita pela própria vítima na pele dela pedindo ajuda. Boa sorte explicando tudo isso. Vamos, a doutora Helena disse suavemente, sua mão no meu braço. Vamos sair daqui. Caminhamos em direção à saída, e a cada passo que dava sentia-me mais leve. Ricardo gritou algo atrás de nós, mas não entendia as palavras. Não importava. Nada do que ele dissesse importava mais. Do lado de fora, o ar fresco nunca pareceu tão doce. O sol brilhava forte e, por um momento, apenas fechei os olhos e respirei profundamente, sentindo a liberdade. Vamos para a delegacia agora, o Dr. Fernando disse. Quanto mais rápido registrarmos a ocorrência, melhor. Concordei com a cabeça e entrei no carro da doutora Helena. Durante o caminho, ela me contou como o Dr. Mendes havia ligado para ela pela manhã, alarmado com o que havia descoberto. Ele é um bom médico, ela disse. Poderia ter ignorado sua mensagem, poderia ter seguido as ordens do Dr. Augusto, mas ele escolheu fazer a coisa certa. Vou ser eternamente grata a ele. Na delegacia, passei horas prestando depoimento. Contei tudo desde o início. A morte do tio Henrique, a herança, o comportamento estranho de Ricardo, o café drogado, a internação forçada. Mostrei as palavras ainda visíveis na minha pele. Apresentei todos os documentos que o Dr. Fernando e o Dr. Mendes haviam preparado. O delegado responsável, um homem de meia idade com expressão severa, ouviu tudo com atenção crescente. Senhora Silva, o que aconteceu com a senhora é extremamente grave. Vou abrir inquérito imediatamente. O senhor Ricardo Silva e o Dr. Augusto Ferreira serão intimados a depor. E com base nas evidências que a senhora apresentou, vou solicitar medidas protetivas. Medidas protetivas? Sim. Seu marido não poderá se aproximar de você. Não poderá contatá-la de forma alguma. E vamos também tomar medidas para proteger seus bens até que tudo seja resolvido. O alívio que senti foi imenso. Obrigada. Muito obrigada. Quando finalmente saí da delegacia, já estava escuro. A doutora Helena insistiu que eu ficasse em sua casa pelos próximos dias. Não é seguro você voltar para sua casa agora. Ricardo pode estar lá. E você precisa de tempo para processar tudo isso. Ela estava certa. Não conseguia nem imaginar entrar naquela casa novamente. Ver os lugares onde Ricardo havia encenado sua farsa de marido preocupado enquanto planejava me prender. Na casa da doutora Helena, tomei um banho longo e quente, lavando não apenas a sujeira, mas também tentando lavar as últimas 24 horas. Quando olhei no espelho, vi as palavras ainda escritas na minha coxa. Com cuidado, lavei-as, vendo a tinta azul escorrer pelo ralo. Aquelas palavras haviam me salvado, mas agora não precisava mais delas. Vesti um pijama emprestado e desci para a cozinha, onde a doutora Helena estava preparando o chá. Como você está se sentindo? Ela perguntou, entregando-me uma xícara fumegante. Exausta, aliviada, furiosa, triste. Tudo ao mesmo tempo. É compreensível. Você passou por um trauma significativo. Sentamos à mesa da cozinha, bebendo chá em um silêncio confortável. Finalmente falei. Eu amei aquele homem. Casei com ele acreditando que passaríamos a vida juntos. Como eu não vi. Como não percebi que ele era capaz de algo assim? Porque ele não queria que você visse. Pessoas assim são boas em esconder sua verdadeira natureza. Não é sua culpa. Mas os sinais estavam lá. O interesse súbito quando soube da herança. Os comentários sobre minha saúde mental. A forma como ele estava construindo uma narrativa. Se eu tivesse prestado mais atenção, você prestou atenção suficiente para desconfiar dele. Suficiente para não tomar aquele café. Suficiente para escrever aquela mensagem. Você se salvou, não se esqueça disso. Lágrimas começaram a cair novamente. Tenho tanto medo do que vem agora. O processo, o divórcio,
ter que ver Ricardo novamente. Você não está sozinha. Vou estar com você em cada passo. E o Dr. Fernando é excelente. Ele vai garantir que justiça seja feita. Terminamos nosso chá e a doutora Helena me mostrou o quarto de hóspedes onde eu ficaria. A cama era confortável, os lençóis cheiravam a lavanda. Mas quando apaguei a luz e deitei, o sono não veio. Minha mente não conseguia parar de revisar os últimos 2 dias. Cada palavra que Ricardo dissera, cada olhar, cada gesto, tentando encontrar o momento exato em que ele havia decidido me trair dessa forma. Ou será que sempre foi assim? Será que ele havia se casado comigo já com segundas intenções, já esperando uma oportunidade como essa? Peguei meu celular. A doutora Helena havia me emprestado um novo, já que Ricardo ainda tinha o meu. Havia mensagens de amigos que Ricardo havia contatado, contando que eu estava em tratamento. Mensagens preocupadas, oferecendo apoio. Eles não sabiam a verdade. Ninguém sabia, exceto as poucas pessoas que estavam comigo hoje. Teria que contar a todos eventualmente. Teria que explicar, justificar, reviver tudo de novo a cada conversa. A ideia era exaustiva. Mas então pensei em algo que o Dr. Fernando havia dito. Você tem evidências. Eu tinha. Tinha exames, testemunhos, registros. Tinha prova de que não estava louca, de que não era viciada, de que fui vítima de uma conspiração elaborada. E isso teria que ser suficiente. Virei de lado e fechei os olhos, forçando-me a respirar devagar e profundamente. Amanhã seria outro dia. O primeiro dia do resto da minha vida. Uma vida sem Ricardo, sem as mentiras, sem a traição. Seria difícil, seria doloroso, mas seria minha. E ninguém, especialmente não Ricardo, tiraria isso de mim novamente. Finalmente, quando o relógio marcava quase 2 da manhã, o sono veio. E pela primeira vez em dias, não sonhei com nada. Apenas escuridão pacífica. Um vazio bem-vindo que me deu o descanso que tanto precisava. Quando acordei na manhã seguinte, o sol já estava alto no céu. Ouvi vozes vindas da cozinha e desci para encontrar a doutora Helena conversando com alguém. Quando entrei, vi que era o Dr. Fernando. Bom dia, ele disse. Sua expressão séria, mas não sem gentileza. Desculpe aparecer tão cedo, mas temos novidades. Meu coração disparou. Que tipo de novidades? Ricardo foi preso ontem à noite. Ele tentou acessar suas contas bancárias e foi flagrado. Aparentemente, ele já tinha preparado os documentos de procuração falsos e tentou usá-los. O banco, graças a um alerta que colocamos, notificou imediatamente a polícia. Sentei-me pesadamente na cadeira. Ele foi preso? Sim. E não apenas por tentativa de fraude. As acusações incluem cárcere privado, lesão corporal por envenenamento, falsidade ideológica, entre outras. O Dr. Augusto também foi detido. Ambos prestaram depoimento ontem à noite. E o que eles disseram? Ricardo negou tudo inicialmente, mas quando confrontado com as evidências, os exames toxicológicos, sua mensagem, o testemunho da Amanda, ele começou a se contradizer. Já o Dr. Augusto tentou jogar toda a culpa no Ricardo, alegando que foi coagido. Mas temos registros de transferências bancárias que provam o contrário. Processei as informações lentamente. Era muito, rápido demais. E agora? Agora eles aguardam a audiência de custódia. Vou argumentar que Ricardo representa risco de fuga e não deve receber fiança. Quanto ao Dr. Augusto, provavelmente conseguirá fiança, mas perderá sua licença médica. E Amanda? Ela está cooperando totalmente. Dado que ela se apresentou voluntariamente e está testemunhando, provavelmente receberá uma sentença menor ou até mesmo suspensa, especialmente se não houver evidências de participação ativa nos crimes. Assenti, ainda tentando processar tudo. Apenas 2 dias atrás, eu estava tomando café na minha cozinha, suspeitando vagamente que algo estava errado. Agora, meu marido estava preso, enfrentando acusações graves, e minha vida estava completamente de cabeça para baixo. Sei que é muito para absorver, a doutora Helena disse suavemente, colocando sua mão sobre a minha. Mas você está segura agora, e vamos garantir que continue assim. Sim, concordei, minha voz saindo mais firme do que eu me sentia. Sim, estou segura agora. Mas enquanto dizia essas palavras, não pude deixar de me perguntar: por quanto tempo? E o que mais estava por vir? A resposta a essas perguntas viria nos próximos dias, e traria reviravoltas que nenhum de nós poderia ter antecipado. Os dias seguintes passaram em um borrão de advogados, delegacias e papelada interminável. O Dr. Fernando era implacável em sua busca por justiça, e eu descobri que tinha mais força dentro de mim do que imaginava.
Cada depoimento, cada documento assinado, cada vez que tinha que reviver aqueles momentos terríveis, eu me tornava um pouco mais forte, um pouco mais determinada. A audiência de custódia de Ricardo aconteceu 3 dias após sua prisão. O doutor. Fernando insistiu que eu não precisava estar presente, mas eu quis ir. Precisava vê-lo. Precisava olhar nos olhos do homem que havia jurado me amar e me proteger, e que havia tentado me destruir. O tribunal era um prédio antigo e imponente no centro da cidade. As paredes de pedra pareciam absorver todos os sons, criando uma atmosfera pesada e solene. Sentei-me no banco reservado para as vítimas, a doutora Helena ao meu lado segurando minha mão. Quando Ricardo entrou, algemado e escoltado por 2 policiais, quase não o reconheci. Ele parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Seu rosto estava pálido, com olheiras profundas e seus ombros curvados. Quando nossos olhos se encontraram, vi algo neles que nunca havia visto antes. Medo genuíno. Ele tentou falar comigo. Por favor. Sua voz saiu rouca. Por favor, você precisa entender. Silêncio, o juiz ordenou batendo o martelo. Senhor. Silva, o senhor terá a oportunidade de falar quando for sua vez. O promotor apresentou o caso com eficiência brutal. Cada crime listado. Cada evidência mostrada. As fotos da mensagem na minha pele foram projetadas em uma tela grande. E ouvi murmúrios chocados ao redor da sala. O advogado de Ricardo, um homem mais velho chamado Dr. Portela, tentou argumentar que tudo não passava de um mal-entendido, que seu cliente estava genuinamente preocupado com a saúde mental da esposa. Mas quando o doutor, Fernando apresentou os exames toxicológicos, as transferências bancárias para o Dr. Augusto e o testemunho gravado de Amanda, o argumento desmoronou. Meritíssimo, o Dr. Fernando disse, sua voz ecoando pela sala. O acusado não apenas drogou sua esposa contra a vontade dela, mas conspirou com um profissional médico para mantê-la ilegalmente detida, tudo com o objetivo de roubar sua herança. Este é um crime premeditado, executado com frieza e calculismo. O acusado representa não apenas risco de fuga, mas perigo real para a vítima. Solicito que a prisão preventiva seja mantida. O juiz, uma mulher de meia idade com expressão severa, revisou os documentos em silêncio por longos minutos. Finalmente ela falou. Tendo em vista a gravidade dos crimes apresentados e a quantidade substancial de evidências, defiro o pedido da promotoria. O réu permanecerá sob custódia até o julgamento. Fiança negada. O martelo bateu, selando o destino de Ricardo. Ele virou-se para mim, seus olhos suplicantes. Desta vez, deixei-o olhar. Deixei-o ver a mulher que ele havia tentado destruir, ainda de pé, ainda forte. E então, deliberadamente, desviei meu olhar. Ele não merecia mais nem mesmo isso. Saímos do tribunal sob o sol forte da tarde. O Dr. Fernando estava satisfeito. Foi bem, muito bem. Agora podemos começar a trabalhar no divórcio e na proteção dos seus bens. Quanto tempo até o julgamento? Alguns meses, provavelmente. Mas com as evidências que temos, estou confiante no resultado. Nos dias que se seguiram, comecei a reconstruir minha vida. Voltei ao escritório de arquitetura onde trabalhava. E meus colegas me receberam com uma mistura de choque e apoio. A notícia havia se espalhado. Era impossível manter algo assim em segredo em uma cidade como a nossa. Não acreditamos quando ficamos sabendo, minha colega Mariana disse, me abraçando forte. Ricardo sempre pareceu tão... normal. Essa é a parte mais assustadora, respondi. Pessoas assim parecem normais porque são especialistas em fingir. Mergulhei no trabalho com uma intensidade que surpreendia até a mim mesma. Era uma forma de manter minha mente ocupada, de não ficar pensando em tudo que havia perdido. Não apenas Ricardo, embora isso já fosse devastador o suficiente, mas a vida que eu pensava ter. A ilusão de segurança, de amor, de um futuro compartilhado. Tudo havia sido uma mentira. 2 semanas após a audiência de custódia, recebi uma ligação inesperada. Era a Amanda. Oi. Sua voz era hesitante. Eu sei que provavelmente é a última pessoa que você quer ouvir, mas... será que poderíamos conversar? Pessoalmente? Minha primeira reação foi recusar. O que ela poderia ter a dizer que eu quisesse ouvir? Mas então lembrei que ela havia testemunhado, havia ajudado a prender Ricardo. E parte de mim, uma parte que odiava admitir, tinha perguntas. Perguntas que só ela poderia responder. Está bem, mas em público. Tem uma cafeteria na Rua das Flores, conhece? Conheço. Amanhã às 3? Amanhã às 3. Quando cheguei na cafeteria no dia seguinte, Amanda já estava lá, sentada em uma mesa no canto. Ela parecia ainda pior do que na última vez que a vi. Seu rosto estava magro, seus olhos fundos.
Culpa. Percebi. A culpa estava a consumindo. Sentei-me em frente a ela, sem dizer nada, esperando que ela falasse primeiro. Obrigada por vir, ela começou, mexendo nervosamente em sua xícara de café. Eu não tinha certeza se você viria. Eu também não. Mas estou aqui. O que você quer? Eu quero... Preciso me desculpar. Adequadamente. Não apenas pelo que aconteceu na clínica, mas por tudo. Por ter me envolvido com seu marido, por ter sido parte dessa situação toda. Você acha que um pedido de desculpas muda alguma coisa? Não, não muda. Mas preciso dizer mesmo assim. Ela respirou fundo. Eu sei que não há desculpa para o que fiz. Sabia que Ricardo era casado. Deveria ter parado assim que soube. Mas ele era... Deus, parece tão estúpido dizer isso agora. Mas ele era encantador. Dizia todas as coisas certas. Fazia-me sentir especial. E eu, idiota que sou, acreditei. Ele é bom nisso. Admiti, minha voz mais suave do que pretendia. Fazer as pessoas acreditarem nele. Quando ele me contou sobre a herança, fiquei feliz por ele. Por nós. Ele pintou um quadro de como seria a nossa vida juntos. Sem esconder, sem mentir. Uma casa na praia, viagens, liberdade. E eu quis acreditar tanto que ignorei todos os sinais de alerta. Que sinais? A forma como ele falava sobre você. Sempre com certo desprezo. Como se você fosse um obstáculo ao invés de uma pessoa. A frieza com que planejava as coisas. E quando ele mencionou te internar, eu deveria ter percebido então que estava lidando com alguém perigoso. Mas ele me convenceu de que era pelo seu bem, que você tinha problemas reais que precisavam ser tratados. E você acreditou? Eu quis acreditar, porque era mais fácil do que admitir que eu estava apaixonada por um monstro. Lágrimas começaram a correr pelo seu rosto. Mas quando vi você naquele quarto, quando ouvi você implorando, dizendo que não estava doente, e especialmente quando vi aquela mensagem escrita na sua pele, não pude mais fingir. Não pude mais me convencer de que estava tudo bem. Observei-a chorar e, para minha surpresa, senti uma pontada de compaixão. Ela também era uma vítima, de certa forma. Não da mesma maneira que eu, mas Ricardo havia-a manipulado também. Perdi meu emprego, ela continuou. A clínica me demitiu assim que tudo veio à tona, e está sendo difícil encontrar outro lugar. Ninguém quer contratar a enfermeira que se envolveu em uma conspiração para internar ilegalmente uma paciente. Isso não é meu problema. Eu sei, não estou dizendo isso para ganhar sua simpatia. Só quero que você saiba que estou pagando pelo que fiz, e vou continuar pagando pelo resto da minha vida. Bom, a palavra saiu mais dura do que eu pretendia, mas não me arrependi. Ficamos sentadas em silêncio por um momento. Finalmente, Amanda falou novamente. Tem algo que acho que você deveria saber. Algo que não contei para a polícia porque não tenho provas concretas, apenas suspeitas. Meu coração acelerou. O quê? Ricardo mencionou uma vez, quando estava bêbado, sobre seu tio. Sobre como foi conveniente que ele morresse quando morreu. Eu não dei muita importância na hora. Pensei que fosse só conversa de bêbado. Mas agora, senti o sangue gelar nas minhas veias. Você está sugerindo que Ricardo teve algo a ver com a morte do meu tio? Não sei. Como disse, não tenho provas. Mas a forma como ele falou, havia algo estranho. E seu tio morreu de ataque cardíaco, certo? Sim. Foi súbito e inesperado. Ele estava saudável para a idade. Ricardo tem um amigo que é farmacêutico. Eles se conhecem desde a faculdade. Não sei o nome completo, só o apelido. Caio. Vi Ricardo recebendo um pacote dele algumas semanas antes de seu tio morrer. Ele foi muito secreto sobre isso. Guardou rapidamente quando me viu olhando. Minha mente estava correndo. Seria possível? Ricardo teria matado meu tio para garantir que eu herdasse o dinheiro, para então roubá-lo de mim? A ideia era monstruosa, mas... ele havia provado ser capaz de coisas monstruosas. Por que você está me contando isso agora? Porque se for verdade, se ele realmente fez isso, você merece saber. Seu tio merece justiça. Mas você não tem certeza. Pode ser só paranoia. Pode ser. Mas vale a pena investigar, não acha? Pelo menos para descartar a possibilidade. Deixei a cafeteria com a mente turbilhonada. Seria possível investigar isso? Como? O tio Henrique havia sido cremado. Não havia corpo para exumar. Mas talvez houvesse registros médicos, histórico de visitas de Ricardo à casa dele. Liguei para o Dr. Fernando assim que cheguei em casa. Ainda estava morando temporariamente com a doutora Helena, sem coragem de voltar para a casa que dividira com Ricardo. Dr. Fernando, preciso falar com você sobre algo. É complicado. Contei-lhe sobre a conversa com Amanda, sobre suas suspeitas. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Isso é sério.
ele disse finalmente. Se for verdade, estamos falando de homicídio, mas sem provas concretas. Eu sei, mas podemos investigar? Ver se há alguma coisa? Posso contatar alguns investigadores privados, ver o que conseguem encontrar. Mas você precisa estar preparada para a possibilidade de não encontrarmos nada, ou de encontrarmos algo que confirme as suspeitas. Eu sei, mas preciso tentar, pelo meu tio. Nos dias seguintes, enquanto os investigadores começavam seu trabalho, tentei manter minha rotina normal. Trabalho durante o dia, terapia 2 vezes por semana. A doutora Helena havia insistido, e eu sabia que precisava. E à noite, tentando processar tudo o que havia acontecido. Uma semana depois, o doutor Fernando me ligou pedindo para nos encontrarmos urgentemente. Seu tom de voz me disse que não eram boas notícias. Encontramos em seu escritório. Ele estava sentado atrás de sua mesa. Uma pasta grossa diante dele, sua expressão grave. Eles encontraram algo, ele disse sem preâmbulos. Meu coração disparou. O quê? Seu tio tinha câmeras de segurança na casa dele. Você sabia disso? Sim, ele as instalou alguns anos atrás. Mas pensei que as gravações tivessem sido descartadas depois da morte dele. Quase foram. Mas o sistema tinha backup automático na nuvem. Os investigadores conseguiram acesso através do inventário. Ele virou seu laptop para mim. Você precisa ver isso. No vídeo, reconheci imediatamente a sala de estar do tio Henrique. A data no canto da tela mostrava 2 dias antes de sua morte. E então Ricardo apareceu na imagem. O que ele está fazendo lá? Sussurrei. Continue assistindo. No vídeo, Ricardo conversava com meu tio. Não havia áudio, mas suas linguagens corporais eram claras. Meu tio parecia confuso, mas receptivo. Ricardo gesticulava animadamente, sorrindo. E então, quando meu tio se virou para pegar algo, Ricardo rapidamente tirou algo do bolso, um pequeno frasco, e despejou no copo que estava na mesa. Senti meu estômago revirar. Oh, meu Deus, ele realmente fez isso. Há mais. O Dr. Fernando avançou o vídeo. Ele voltou no dia seguinte. Desta vez, meu tio parecia estar se sentindo mal. Estava sentado na poltrona, a mão no peito. Ricardo estava lá também, mas ao invés de ajudar, ele apenas observava. Observava enquanto meu tio claramente sofria, provavelmente tendo o ataque cardíaco que o mataria. E só depois, quando meu tio já estava inconsciente, Ricardo pegou o telefone e ligou para a emergência. Mas era tarde demais. A ambulância encontraria apenas um corpo. Aquele monstro. Minha voz saiu como um rosnado. Ele matou meu tio. Ficou lá parado assistindo ele morrer. Há mais evidências. Os investigadores rastrearam o tal Caio que Amanda mencionou. Caio Mendes, farmacêutico, amigo de faculdade de Ricardo. Conseguimos seus registros de trabalho. Ele teve acesso a vários medicamentos cardiotóxicos nas semanas antes da morte de seu tio. E há mensagens entre ele e Ricardo. O Dr. Fernando me mostrou prints de mensagens de texto. Ricardo perguntando sobre aquele favor. Caio respondendo que estava feito e para ter cuidado com a dosagem. Ricardo agradecendo e prometendo recompensá-lo generosamente quando as coisas se resolvessem. Era tudo tão claro, tão óbvio agora. Ricardo havia planejado tudo. Matou meu tio para garantir que eu herdasse o dinheiro. Então tentou me internar para tomar controle dessa herança. Um plano em 2 etapas, frio e calculado. O que fazemos agora? Levamos isso imediatamente para a polícia. Com essas evidências, Ricardo enfrentará acusações de homicídio, não apenas tentativa de fraude e cárcere privado. E Caio também será preso como cúmplice. Ele vai pegar quanto tempo? Com sorte, prisão perpétua. Talvez até mais, dependendo de como o júri reage ao caso. Nos dias seguintes, a história explodiu na mídia. O que já era sensacional, marido tentando internar esposa para roubar herança, tornou-se algo ainda maior. Marido mata tio rico da esposa para depois roubar herança dela. Os jornais não se cansavam de cobrir cada detalhe. Minha vida virou um circo. Repórteres acampados na frente da casa da doutora. Helena, ligações constantes, pedidos de entrevista. Recusei todos. Não queria transformar minha tragédia em espetáculo. Ricardo foi formalmente acusado de homicídio. Caio também foi preso. E imediatamente fez um acordo com a promotoria, concordando em testemunhar contra Ricardo em troca de uma sentença reduzida. Ele confirmou que forneceu os medicamentos, que ajudou Ricardo a planejar a dosagem, que sabia exatamente o que estava acontecendo. A audiência preliminar para as novas acusações foi agendada para 2 semanas depois. Desta vez, o Dr. Portela, o advogado de Ricardo, pareceu muito menos confiante. Como ele poderia defender o indefensável quando havia vídeo, mensagens, testemunho de cúmplice?
Na noite antes da audiência, não consegui dormir. Fiquei acordada pensando no meu tio, no quanto ele me amou, em como não merecia morrer daquela forma. Pensando em como eu quase sofri o mesmo destino. Trancada em uma clínica, drogada, possivelmente para sempre. Você está pensando demais, a doutora Helena disse, aparecendo na porta do quarto de hóspedes. Posso entrar? Acenei que sim, e ela sentou-se na beira da cama. Amanhã vai ser difícil, ela disse suavemente. Ver todas as evidências apresentadas, ouvir os detalhes de como ele planejou matar seu tio. Eu sei, mas preciso estar lá. Preciso ver a cara dele quando confrontarem ele com as provas. Preciso que ele saiba que eu sei, que o mundo sabe o que ele fez. E depois que tudo isso terminar, depois do julgamento, da condenação, o que você vai fazer? Era uma pergunta que eu vinha evitando. O que eu faria? Como reconstruir uma vida depois de algo assim? Honestamente? Não sei. Mas sei o que não vou fazer. Não vou deixar isso me destruir. Ricardo tentou me destruir 2 vezes, e não conseguiu. Não vou deixá-lo conseguir agora. A doutora Helena sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas. Você é mais forte do que imagina. Aprendi com a melhor, respondi, apertando sua mão. Na manhã seguinte, caminhei para dentro daquele tribunal com a cabeça erguida. Sentei-me no mesmo lugar de antes, mas desta vez me sentia diferente. Não era mais apenas a vítima assustada. Era a sobrevivente. Era a mulher que havia descoberto a verdade e lutado por justiça. Quando Ricardo entrou, ele não ousou olhar para mim. Manteve os olhos baixos, os ombros caídos. O homem que um dia pensou que poderia me controlar, me manipular, me destruir, estava quebrado. E ainda não tínhamos terminado. O promotor apresentou as evidências uma por uma. O vídeo da casa do meu tio foi reproduzido, e ouvi exclamações de choque ao redor da sala. As mensagens entre Ricardo e Caio foram lidas em voz alta. O testemunho de Caio foi devastador, detalhando exatamente como eles planejaram o assassinato. O advogado de Ricardo tentou argumentar que o vídeo não era conclusivo, que as mensagens poderiam ser interpretadas de outras formas. Mas era inútil. Todos na sala sabiam a verdade. Meritíssimo, o promotor disse em seu argumento final. Temos diante de nós não apenas um criminoso, mas um predador calculado. Um homem que matou friamente para ganho pessoal, que assistiu sua vítima morrer sem oferecer ajuda, e que então tentou aprisionar e roubar a própria esposa. Este não é um crime de paixão ou impulso. É uma maldade premeditada e sistemática que merece a punição mais severa da lei. O juiz deliberou por apenas 1 hora. Quando voltou, sua expressão era severa. Tendo em vista a gravidade das evidências apresentadas e a natureza hedionda dos crimes, determino que o réu seja mantido sob custódia máxima até o julgamento. As acusações de homicídio qualificado, tentativa de fraude e cárcere privado são aceitas. O julgamento está marcado para 3 meses a partir de hoje. O martelo bateu, e foi como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Não era o fim. O julgamento ainda viria. Mas era um passo importante. Ricardo enfrentaria justiça pelo que fez ao meu tio, pelo que tentou fazer comigo. Quando saí do tribunal, havia uma pequena multidão de repórteres esperando. Desta vez parei. Era hora de contar minha história. Em minhas próprias palavras. Meu nome é Clara Silva. Comecei. Minha voz firme apesar dos nervos. E quero que todos saibam. Eu sou uma sobrevivente. Sobrevivi a um marido que tentou me drogar, me aprisionar e me roubar. Um marido que matou meu tio amado em busca de ganância. E não vou me calar sobre isso. As câmeras piscavam. Os microfones eram empurrados em minha direção. Mas não me importei. Esta era minha história para contar. Se há outras mulheres por aí em situações similares, se há alguém suspeitando que seu parceiro não é quem parece ser, eu imploro. Confiem em seus instintos. Procurem ajuda. Não esperem até ser tarde demais. Respondi algumas perguntas, sempre mantendo minha dignidade, sempre focando em conscientização ao invés de vitimização. E quando terminei, senti algo que não sentia há semanas. Esperança. Esperança de que poderia usar essa tragédia para algo bom. Esperança de que minha história poderia salvar outras pessoas. Esperança de que, eventualmente, poderia seguir em frente. O caminho seria longo. O julgamento ainda estava por vir, e com ele mais dor, mais revelações, mais trauma. Mas eu estaria pronta. Porque eu não era mais a mulher que acordou naquela manhã de terça-feira, inocente e confiante. Eu era mais forte agora. Mais sábia. E nada nem ninguém poderia tirar isso de mim. Enquanto dirigia para casa com a doutora Helena,
Olhei pela janela para a cidade que sempre chamei de lar. Parecia diferente agora, como se estivesse vendo tudo com novos olhos. Olhos que haviam visto o pior da humanidade, mas também o melhor. No que está pensando? A doutora Helena perguntou. Estou pensando, respondi lentamente, que talvez tudo isso tenha acontecido por uma razão. Para me mostrar quem eu realmente sou. Para me fazer mais forte. Você sempre foi forte, só não sabia. Sorri, e para minha surpresa, foi genuíno. Talvez, mas agora eu sei, e ninguém vai me fazer esquecer disso de novo. Os 3 meses até o julgamento passaram em um ritmo estranho, ao mesmo tempo rápido e lento. Dias se arrastavam com terapia, reuniões com advogados e tentativas de retomar alguma normalidade. Mas as semanas voavam, trazendo o inevitável confronto cada vez mais perto. Finalmente tomei coragem de voltar à casa que dividira com Ricardo. O Dr. Fernando conseguiu uma ordem judicial me dando acesso exclusivo à propriedade. Ricardo não poderia chegar perto, não poderia contestar. Era minha casa agora. Mas quando abri a porta naquela manhã fria de sábado, acompanhada pela doutora Helena e por Mariana do trabalho, que se ofereceu para ajudar, senti um aperto no peito. Tudo estava exatamente como eu deixara naquela terça-feira fatídica. A xícara de café ainda na mesa da cozinha, agora com mofo. Minhas torradas ainda no prato. Você não precisa fazer isso hoje, a doutora Helena disse suavemente. Podemos voltar outro dia. Não. Preciso fazer isso. Preciso recuperar meu espaço. Tirar ele daqui. Começamos pelo quarto. Separei todas as roupas de Ricardo. Todos os seus pertences pessoais, colocando tudo em caixas que seriam enviadas para um depósito. Cada item que tocava me trazia memórias. Esta camisa que ele usou em nosso aniversário de casamento, este relógio que dei de presente no primeiro Natal juntos. Mas empurrei as emoções para baixo e continuei trabalhando. No escritório dele, encontrei coisas que fizeram meu sangue gelar. Uma pasta escondida na gaveta do fundo tinha documentos sobre meu tio, registros médicos que Ricardo não deveria ter, cópias do testamento, anotações sobre a rotina diária de tio Henrique. Ele havia estudado sua vítima meticulosamente. Você está bem? Mariana perguntou, notando como minha mão tremia segurando os papéis. Estou. É só ver tudo isso. A forma como ele planejou cada detalhe. Ele é um psicopata, Mariana disse com convicção. E você teve sorte de escapar. Eu sei. Fotografei todos os documentos e enviei para o Dr. Fernando. Mais evidências para o julgamento. Depois coloquei tudo de volta nas caixas. Levou o dia inteiro. Mas quando terminamos, a casa estava irreconhecível. Sem nada de Ricardo. Sem suas roupas, seus livros, suas coisas. Até mudei os móveis de lugar, tentando apagar a configuração que ele havia escolhido. Parece diferente, comentou a doutora Helena, olhando ao redor da sala. Parece meu, corrigi. E pela primeira vez, senti que poderia realmente morar ali novamente. Não seria fácil, mas era possível. Naquela noite, dormi em minha própria cama pela primeira vez em meses. Esperava pesadelos, esperava acordar em pânico, mas dormi profundamente, exausta pelo trabalho físico e emocional do dia. A semana seguinte trouxe uma surpresa inesperada. Amanda me ligou novamente. Sei que você não quer falar comigo, ela começou. Mas preciso te contar algo. Ricardo, ele está tentando me contactar da prisão. Meu corpo ficou tenso. O quê? Como? Cartas. Ele conseguiu meu endereço de alguma forma e está me enviando cartas. A primeira chegou ontem. O que elas dizem? Ele quer que eu minta no julgamento. Quer que eu diga que você era instável, que ele realmente estava preocupado com você. Está tentando me manipular dizendo que ainda me ama, que faremos tudo dar certo se eu ajudá-lo. Você não vai fazer isso, vai? Minha voz saiu mais ansiosa do que pretendia. Claro que não, por isso estou te ligando. Já levei as cartas para a polícia. Isso é tentativa de obstrução da justiça, certo? Mais uma acusação contra ele. Senti uma onda de alívio. Obrigada, Amanda, por me contar, por fazer a coisa certa. É o mínimo que posso fazer. Houve uma pausa. Clara, eu sei que nunca vou conseguir seu perdão. E não estou pedindo isso. Mas quero que saiba que estou realmente arrependida. E vou passar o resto da minha vida tentando compensar o erro que cometi. Eu sei. E... obrigada. De verdade. Depois que desligamos, fiquei pensando. Amanda estava mudando, crescendo com as consequências de suas ações. Era mais do que Ricardo jamais faria. As semanas continuaram passando. Voltei a trabalhar em tempo integral, aceitando projetos que me mantinham ocupada.
Comecei a fazer reformas na casa, mudando cores, trocando móveis, fazendo dela verdadeiramente minha. Também comecei a me envolver com uma organização local que ajudava vítimas de violência doméstica. Minha história havia ressoado com muitas mulheres e descobri que compartilhar minha experiência, ajudar outras pessoas a reconhecer sinais de perigo, era incrivelmente terapêutico. Você está se tornando uma defensora, observou a doutora Helena durante uma de nossas sessões de terapia, transformando seu trauma em algo positivo. Estou tentando. Se minha história pode salvar pelo menos uma pessoa de passar pelo que passei, já salvou mais de uma, tenho certeza. Finalmente, a semana do julgamento chegou. O Dr. Fernando me preparou extensivamente. Explicou como seria o processo, que tipo de perguntas o advogado de Ricardo faria, como me manter calma sob pressão. Ele vai tentar fazer você parecer instável, ele alertou. Vai questionar cada decisão que você tomou, cada emoção que mostrou. Vai tentar plantar dúvida na mente do júri. Estou pronta. Eu sei que está. O julgamento começou em uma segunda-feira chuvosa. O tribunal estava lotado. O caso havia atraído muita atenção da mídia. Famílias de ambos os lados estavam presentes. Os pais de Ricardo, um casal de idosos que parecia ter envelhecido décadas, sentaram-se atrás dele. Meus pais, que haviam voado de outro estado assim que souberam do que aconteceu, sentaram-se comigo. Vamos pegar esse desgraçado, meu pai murmurou, apertando minha mão. A seleção do júri levou 2 dias. O doutor Fernando foi meticuloso, fazendo perguntas cuidadosas para garantir que cada jurado pudesse ser imparcial. Finalmente, tínhamos nosso júri. 7 mulheres e 5 homens. Uma mistura de idades e backgrounds. O promotor, Dr. Rodrigo Santos, foi quem abriu o caso. Ele era um homem alto e imponente, com voz que comandava a atenção. Senhoras e senhores do júri, ele começou. O caso que apresento hoje é de uma maldade tão calculada, tão fria, que desafia a compreensão. Ricardo Silva não agiu por impulso ou paixão. Ele planejou meticulosamente, ao longo de semanas, talvez meses, o assassinato de um homem inocente. E então, com o mesmo sangue frio, tentou aprisionar e roubar sua própria esposa. Ele passou a próxima hora detalhando cada crime, cada evidência. O vídeo da casa do meu tio foi mostrado e vi vários jurados ficarem pálidos ao assistir Ricardo envenenando a bebida. Quando foi a vez do doutor Portela, o advogado de Ricardo, ele tentou uma estratégia diferente. O que vocês viram foi chocante, eu sei, ele disse, sua voz suave e compreensiva. Mas peço que mantenham a mente aberta. Meu cliente não é o monstro que a acusação quer que vocês acreditem que ele é. Ele é um homem que cometeu erros terríveis sob circunstâncias extremas. Era uma jogada arriscada, essencialmente admitindo culpa, mas tentando minimizar. Não estava funcionando, a julgar pelas expressões dos jurados. Os primeiros dias do julgamento foram dedicados a estabelecer os fatos do caso. Peritos médicos testemunharam sobre a causa da morte do meu tio, confirmando que os sintomas eram consistentes com envenenamento por medicamentos cardiotóxicos. Peritos em computação forense autenticaram o vídeo da casa dele. Caio foi chamado a testemunhar no 3º dia. Ele parecia quebrado, muito diferente do farmacêutico confiante que provavelmente era antes de tudo isso. Sim, ele admitiu em voz baixa quando questionado. Forneci os medicamentos para Ricardo. Ele me disse que precisava deles para resolver um problema. Eu não fiz perguntas. Você sabia para que seriam usados? O promotor perguntou. Suspeitava. Quando ouvi sobre a morte do tio da esposa dele logo depois, confirmei minhas suspeitas. E ainda assim não foi às autoridades? Não. Para minha eterna vergonha, não fui. Ricardo era meu amigo desde a faculdade. Eu o protegi. E agora? O senhor ainda o considera um amigo? Caio olhou diretamente para Ricardo pela primeira vez. Não. Agora o vejo pelo que ele realmente é. Um assassino. Ricardo permaneceu impassível, mas vi suas mãos apertarem os braços da cadeira. O doutor Augusto foi o próximo a testemunhar. Ele havia feito um acordo também, concordando em testemunhar em troca de uma sentença reduzida. Ricardo me procurou há cerca de 2 meses antes da internação da senhora Silva. Ele explicou. Ele sabia que eu estava com problemas financeiros, dívidas de jogo. Ofereceu-me pagar uma quantia substancial se eu ajudasse com sua esposa. E essa ajuda envolvia interná-la na clínica sob falsos pretextos, mantê-la medicada e confusa, e facilitar para que ela assinasse documentos legais enquanto estava sob influência de drogas. O senhor não achou isso problemático? Como médico, fazer algo assim? O Dr. Augusto baixou a cabeça. Eu estava desesperado.
As pessoas fazem coisas terríveis quando estão desesperadas. Mas isso não é desculpa. Traí meu juramento, traí minha profissão, traí minha paciente. Foi Amanda quem testemunhou no quarto dia. Ela subiu ao banco de testemunhas com passos hesitantes, evitando olhar para Ricardo. O promotor a guiou por sua história. Como conheceu Ricardo? Como o caso começou? O que ela sabia sobre seus planos? Quando você percebeu a verdadeira natureza do que estava acontecendo? Ele perguntou. Quando vi a mensagem que a senhora Silva havia escrito em sua própria pele, Amanda respondeu, sua voz embargada. Naquele momento, não pude mais fingir que estava tudo bem. Ela estava pedindo ajuda da única forma que podia, e eu tinha ajudado a colocá-la naquela situação. E o que você fez então? Procurei o Dr. Mendes, o residente. Disse a ele o que sabia. E depois concordei em testemunhar contra Ricardo. Quando foi a vez do Dr. Portela interrogá-la, ele foi brutal. Senhora Costa, a senhora não está apenas testemunhando para salvar sua própria pele? Para evitar uma sentença de prisão mais longa? Estou testemunhando porque é a coisa certa a fazer. Mas a senhora está recebendo um acordo, não é? Uma sentença reduzida em troca de seu testemunho? Sim, mas... Então a senhora tem interesse pessoal em fazer meu cliente parecer o pior possível, não tem? Não preciso fazer ele parecer pior. Ele já é pior. Houve murmúrios na sala. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio. O Dr. Mendes testemunhou no quinto dia, detalhando como encontrou minha mensagem, como decidiu investigar, como contatou a doutora Helena. Por que o senhor decidiu acreditar na senhora Silva? O promotor perguntou. Por causa da mensagem, sim, mas também pelo que vi em seus olhos. Ela não era uma paciente psiquiátrica. Era alguém apavorado, alguém pedindo ajuda. Como médico, tenho a obrigação de ajudar. Quando foi minha vez de testemunhar no sexto dia, senti meu coração disparar. Este era um momento que vinha temendo e antecipando ao mesmo tempo. O Dr. Fernando me conduziu pela história cronologicamente. A morte do tio Henrique, a leitura do testamento, o comportamento estranho de Ricardo, o café drogado, a internação forçada. Como você se sentiu quando percebeu o que seu marido estava fazendo? Ele perguntou. Aterrorizada, traída, mas também determinada. Determinada a não deixá-lo vencer. E a mensagem que escreveu na sua pele? De onde veio essa ideia? Desespero, honestamente. Eu sabia que me examinariam na clínica. Era minha única chance de comunicar a verdade para alguém que pudesse ajudar. O Dr. Fernando continuou com perguntas que estabeleceram meu estado mental, minha clareza de pensamento, o fato de que nunca usei drogas ou tive problemas psiquiátricos. Então foi a vez do Dr. Portela me interrogar. Ele se aproximou com um sorriso falso que não alcançava seus olhos. Senhora Silva, a senhora não acha que pode estar exagerando a situação, interpretando mal as intenções de seu marido? Não. Ele me drogou. Tenho os exames toxicológicos que provam isso. Mas seu marido afirma que a senhora usava essas substâncias regularmente, que ele estava tentando ajudá-la. Ele está mentindo. Mantive minha voz firme. Minha médica pode confirmar que nunca usei drogas. A doutora Helena Campos, que é sua amiga pessoal, não muito imparcial, não acha? Ela é minha médica há 7 anos. Tem registros completos do meu histórico, e mesmo que fosse minha amiga, isso não mudaria os fatos médicos. E sobre seu tio, a senhora não herdou uma fortuna considerável quando ele morreu? Sim, herdei. Deve ter ficado muito feliz com isso. Vi onde ele queria chegar. Fiquei devastada com a morte do meu tio. Ele era como um pai para mim. O dinheiro não significa nada comparado a perdê-lo. Mas sua vida mudou consideravelmente, não mudou? De repente tinha milhões. Minha vida mudou porque descobri que meu marido era um assassino e tentou me aprisionar. O dinheiro é irrelevante. O Dr. Portela continuou por mais 1 hora, tentando me fazer parecer ganancioso, instável, vingativa. Mas eu me mantive firme, respondendo cada pergunta com calma e honestidade. Quando finalmente desci do banco de testemunhas, estava exausta, mas sabia que havia ido bem. Vi isso nos rostos dos jurados, na forma como olhavam para mim com compaixão e para Ricardo com repulsa. Os argumentos finais aconteceram no 7º dia. O promotor foi eloquente, pintando um quadro de Ricardo como um predador calculado que matou por ganância e tentou destruir a vida de sua própria esposa. O Dr. Portela tentou humanizar Ricardo, falando sobre sua infância difícil, suas lutas. Mas era difícil ter simpatia por alguém que friamente assistiu um homem morrer. Então veio a parte mais difícil. A espera enquanto o júri deliberava. Levaram um dia inteiro. Cada hora que passava aumentava minha ansiedade. E se eles não o condenassem?
E se achassem que havia dúvida razoável? Pare de pensar assim, minha mãe disse, esfregando minhas costas. As evidências são sólidas. O júri vai fazer a coisa certa. Finalmente, na tarde do 8º dia, fomos chamados de volta. O júri havia chegado a um veredicto. O tribunal estava em silêncio absoluto quando o capataz do júri se levantou. Meu coração batia tão forte que pensei que todos pudessem ouvir. No caso do Estado versus Ricardo Silva, na acusação de homicídio qualificado, como o júri julga o réu? Culpado. Ouvi minha mãe soltar um suspiro de alívio. Lágrimas começaram a correr pelo meu rosto. Na acusação de tentativa de fraude? Culpado. Na acusação de cárcere privado? Culpado. Na acusação de falsidade ideológica? Culpado. Culpado em todas as acusações. Ricardo afundou em sua cadeira, seu rosto pálido. Seus pais choravam abertamente atrás dele. O juiz marcou a sentença para a semana seguinte. Mas o veredito já era uma vitória. Ricardo seria condenado. Pagaria pelo que fez. Quando saí do tribunal naquele dia, havia uma multidão esperando. Repórteres, apoiadores, pessoas que haviam seguido o caso. Eles aplaudiram quando me viram. E pela primeira vez em meses, senti algo parecido com alegria. Como você se sente? Um repórter gritou. Parei e olhei diretamente para a câmera. Sinto que a justiça prevaleceu. Meu tio pode finalmente descansar em paz. E eu posso começar a seguir em frente. Naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começou, dormi sem pesadelos. Sem acordar em pânico. Sem reviver momentos de terror. Apenas sono profundo e pacífico. A semana seguinte trouxe a sentença. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 35 anos. Ricardo tinha 38 anos. Se vivesse tanto tempo, seria um homem de 73 anos quando saísse. Sua vida, como a conhecia, havia acabado. Quando o juiz pronunciou a sentença, Ricardo finalmente quebrou. Caiu de joelhos, soluçando, implorando por misericórdia. Era patético ver o homem que um dia me controlou, agora tão destruído. Mas não senti pena. Apenas alívio. Ao deixar o tribunal pela última vez, respirei fundo. O ar nunca pareceu tão limpo. O sol nunca brilhou tão forte. Estava livre. Verdadeiramente livre. E o melhor de tudo? Estava apenas começando. 6 meses depois do julgamento, minha vida tinha uma aparência de normalidade que eu nunca pensei ser possível novamente. A casa estava completamente renovada. Novos móveis, novas cores, uma nova energia. Não era mais o lugar onde Ricardo e eu vivemos. Era meu santuário, meu refúgio, meu lar. O trabalho estava indo bem. Na verdade, estava indo melhor do que nunca. Minha história havia me dado uma espécie de notoriedade. E muitos clientes me procuravam especificamente. Alguns por curiosidade mórbida, admito. Mas muitos porque respeitavam minha resiliência. Um desenvolvedor imobiliário me ofereceu um projeto grande, um complexo residencial focado em segurança para mulheres, especialmente sobreviventes de violência doméstica. Queremos que seja um lugar onde as mulheres se sintam verdadeiramente seguras, ele explicou durante nossa primeira reunião. E quem melhor para projetar isso do que alguém que entende de verdade o que significa precisar de segurança? Aceitei o projeto sem hesitar. Era perfeito. Uma forma de transformar meu trauma em algo tangível e útil. Minha rotina havia encontrado um ritmo confortável. Acordava cedo, fazia yoga, algo que comecei na terapia e descobri ser incrivelmente calmante. Trabalhava durante o dia, frequentemente se perdendo nos desenhos e plantas arquitetônicas. 2 vezes por semana, participava de reuniões no Centro de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, onde compartilhava minha história e ouvia as de outras mulheres. Foi em uma dessas reuniões que conheci Beatriz. Ela tinha 42 anos, 2 filhos, e havia acabado de sair de um casamento abusivo de 15 anos. Quando contei minha história para o grupo, vi seus olhos se encherem de lágrimas. É exatamente o que meu marido fazia, ela sussurrou depois da reunião, construindo uma narrativa, fazendo todos pensarem que eu era louca, mas ele nunca chegou ao que o seu fez. Não precisa chegar a extremos para ser válido, respondi segurando sua mão. Abuso é abuso, não importa a forma que toma. Beatriz e eu nos tornamos amigas. Ela precisava de alguém que entendesse, e eu descobri que ajudá-la me ajudava também. Ver sua transformação ao longo dos meses, de mulher assustada e quebrada para alguém confiante e forte, era inspirador. Você me salvou, ela me disse certo dia, enquanto tomávamos café. Não, você se salvou. Você tomou a decisão de sair, de buscar ajuda. Eu só estava aqui para apoiá-la.
Mesmo assim, obrigada. Quanto a Amanda, nosso relacionamento havia evoluído para algo estranho, mas funcional. Não éramos amigas, nunca seríamos, mas havia um respeito mútuo. Ela havia recebido uma sentença suspensa e muitas horas de serviço comunitário. Perdera sua licença de enfermagem, mas estava trabalhando como cuidadora em um asilo, tentando reconstruir sua vida. Nos encontrávamos ocasionalmente, sempre em contextos relacionados ao caso ou à organização de apoio. Como você está? Ela perguntou em um desses encontros. Bem, melhor a cada dia. E você? Sobrevivendo. Aprendendo a viver com as consequências das minhas escolhas. Ela olhou para mim com olhos cansados. Você consegue perdoar algum dia? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não sei se perdão é a palavra certa, mas posso reconhecer que você também foi manipulada por ele, que você fez as escolhas certas quando importava. Isso conta para algo. Obrigada. É mais do que mereço. Provavelmente, concordei, mas sem maldade. Mas todos merecem uma chance de fazer melhor. O Dr. Mendes também se manteve em contato. Ele havia deixado a clínica Renascer, que fechou suas portas após o escândalo, e agora trabalhava em um hospital público, onde sentia que podia fazer diferença real. Como vai o projeto do complexo residencial? Ele perguntou durante um almoço que marcamos. Está tomando forma. Vai ter sistema de segurança de última geração, mas também áreas comunitárias onde as moradoras podem se apoiar mutuamente. Quero que seja mais do que apenas um prédio seguro. Quero que seja uma comunidade. Isso é incrível. Seu tio ficaria orgulhoso. A menção do tio Henrique ainda doía, mas era uma dor diferente agora. Não mais a dor aguda da perda e traição, mas uma saudade suave de alguém amado. Estou criando uma fundação em nome dele, compartilhei. Parte da herança vai para apoiar mulheres em situações de violência doméstica, educação, assistência jurídica, moradia temporária. Ele gostaria disso. Eu acho que sim. Meus pais haviam voltado para casa, mas ligavam todos os dias. Minha mãe ainda se preocupava. Ainda perguntava se eu estava comendo direito, dormindo bem, se não estava trabalhando demais. Estou bem, mãe. Prometo. É só que, depois de tudo que você passou, eu sei. Mas estou realmente bem. Melhor do que bem, na verdade. Estou renascendo. E era verdade. Pela primeira vez em anos, sentia que estava vivendo minha vida nos meus próprios termos. Não para agradar Ricardo, não para manter aparências, não por obrigação, mas porque eu queria. Comecei a fazer coisas que sempre quis, mas nunca tive coragem. Aulas de pintura às terças, um clube de leitura às quintas. Até comecei a aprender italiano. Sempre quis visitar a Itália, e agora não havia nada me impedindo. Você está diferente! A doutora Helena observou durante uma de nossas sessões, que agora eram mensais ao invés de semanais. Diferente como? Mais leve. Como se um peso tivesse sido tirado dos seus ombros. Foi. O peso da mentira, da traição, do medo. Agora sei a verdade sobre tudo. Não há mais surpresas escondidas, não há mais bombas esperando para explodir. É libertador. E quanto a relacionamentos? Está pronta para considerar isso? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não sei. Não pensei muito sobre isso. Não precisa pensar agora. Mas quando estiver pronta, saiba que o que aconteceu com Ricardo não define sua capacidade de confiar novamente. Ele era uma pessoa ruim. Isso não significa que todos são. Pensei muito sobre isso nas semanas seguintes. A ideia de confiar em alguém assim novamente era aterrorizante. Mas também, talvez um dia. Não agora, mas algum dia. O aniversário de 1 ano desde aquela terça-feira fatídica chegou em uma manhã ensolarada de outubro. Acordei e, por um momento, senti o peso de todas as memórias. Mas então respirei fundo e decidi fazer algo diferente. Dirigi até o cemitério onde as cinzas do tio Henrique estavam enterradas. Havia evitado ir lá desde o funeral. Era doloroso demais. Mas agora sentia que precisava. Sentei-me na grama ao lado da lápide simples, mas elegante que escolhera para ele. Oi, tio. Comecei, sentindo-me um pouco boba falando com uma pedra. Faz 1 ano. 1 ano desde que tudo mudou. Desde que descobri a verdade sobre Ricardo, sobre o que ele fez com você. Uma brisa suave soprou, fazendo as folhas das árvores próximas sussurrarem. Ele está preso agora, pagando pelo que fez. Mas você sabe disso, não sabe? Onde quer que esteja. Limpei as lágrimas que começaram a cair. Sinto sua falta todos os dias. Sua risada, seus conselhos terríveis. A forma como sempre me fazia sentir especial.
Mas quero que saiba que não desperdicei o que você me deixou. O dinheiro está sendo usado para ajudar pessoas, para fazer diferença. Estou construindo algo em seu nome, algo que vai ajudar mulheres por gerações. Fiquei lá por 1 hora, apenas sentada, lembrando. Quando finalmente me levantei para sair, senti algo que não esperava. Paz. Não era o fim da dor, mas era o começo da cura. Naquela noite, organizei um pequeno jantar em casa. A doutora Helena, o doutor Fernando, o doutor Mendes, Mariana, Beatriz, até Amanda. Todas as pessoas que haviam me ajudado de uma forma ou de outra a sobreviver e prosperar. Um brinde, eu disse levantando meu copo. A sobrevivência. A recomeços. A todos vocês que me ajudaram quando mais precisei. A você, a doutora. Helena corrigiu, que teve a força de salvar a si mesma. Bebemos, e pela primeira vez em 1 ano senti algo parecido com alegria completa. Não uma alegria apesar do que aconteceu, mas por causa disso. Porque havia sobrevivido, porque havia crescido, porque estava aqui, viva, livre, forte. Depois que todos foram embora, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, olhando para as estrelas. Pensei em tudo que havia acontecido no último ano. A traição, o medo, a luta, a vitória. Pensei na mulher que era 1 ano atrás, ingênua, confiante demais, cega para os perigos ao seu redor, e na mulher que era agora, mais forte, mais sábia, mais cuidadosa, mas também mais compassiva. Ricardo havia tentado me destruir, havia matado meu tio, tentado me roubar, tentado me prender, mas no final, tudo que conseguiu foi me tornar mais forte. Meu celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Por um momento, meu coração acelerou. Velho hábito de medo. Mas quando abri, vi que era de uma mulher chamada Júlia. Vi sua história na TV. Estou em uma situação similar. Acho que meu marido está tentando me controlar, construindo uma narrativa de que sou instável. Não sei o que fazer. Por favor, pode me ajudar? Respirei fundo e comecei a digitar uma resposta. Sim, eu poderia ajudar. Porque agora eu sabia. Sabia os sinais, sabia as táticas, sabia como lutar de volta. E se minha experiência pudesse salvar nem que fosse uma vida, então tudo havia valido a pena. Nos meses que se seguiram, Júlia não foi a única a me contactar. Dezenas de mulheres, todas com histórias similares, todas precisando de ajuda, orientação, apenas alguém que entendesse. Trabalhei com o Dr. Fernando para criar um programa de assistência jurídica através da fundação do tio Henrique. Mulheres que não podiam pagar advogados agora tinham acesso à representação legal de qualidade. Trabalhei com a doutora Helena para criar um programa de apoio psicológico, sessões de terapia gratuitas para sobreviventes. O complexo residencial ficou pronto 18 meses após o julgamento. Era lindo, moderno, seguro, mas também acolhedor. No dia da inauguração, havia mais de 100 pessoas presentes. Moradoras potenciais, apoiadores, mídia. Este lugar, eu disse durante meu discurso, não é apenas um prédio, é um símbolo. Um símbolo de que sobrevivência é possível, de que recomeços são possíveis, de que não importa o quão escura a noite pareça, o amanhecer sempre chega. Vi lágrimas nos olhos de muitas pessoas na audiência. Beatriz estava na primeira fila, sorrindo orgulhosamente. Ela seria uma das primeiras moradoras. Dedico este lugar à memória de Henrique Costa, meu tio, que sempre acreditou em fazer o bem no mundo. E a todas as mulheres que, como eu, descobriram que são mais fortes do que jamais imaginaram. A multidão aplaudiu e senti uma onda de emoção me dominar. Tio Henrique estaria orgulhoso. Eu tinha certeza disso. 2 anos após aquela terça-feira fatídica, recebi uma carta. Era de Ricardo. Minha primeira reação foi jogá-la fora sem ler. Não devia nada a ele, não precisava de nada dele. Mas a curiosidade venceu. A carta era surpreendentemente curta. Clara, sei que não tenho o direito de escrever para você. Sei que não mereço sua atenção, muito menos seu perdão. Mas preciso que saiba. Sinto muito. Não apenas porque fui pego, não apenas porque estou preso, mas porque machucei você, porque matei Henrique, porque quase destruí tudo de bom em você. A prisão me deu muito tempo para pensar, para perceber o monstro que me tornei. Não sei quando comecei a me perder, quando a ganância e o egoísmo tomaram conta. Mas sei que as escolhas foram minhas. Você era uma boa esposa, melhor do que eu merecia. E Henrique era um bom homem. Não merecia o que fiz com ele. Não espero perdão. Não espero resposta. Só queria que soubesse que, no meio de toda a escuridão em que me encontro, há uma coisa clara. Você é extraordinária.
Sempre foi. E sou um idiota por não ter visto isso quando importava. Espero que você seja feliz. Espero que construa a vida que merece. Ricardo. Li a carta 3 vezes, procurando por manipulação, por armadilhas, por jogos. Mas tudo que vi foi tristeza. Arrependimento genuíno, talvez. Não respondi. Não precisava. A carta não mudava nada. Ele ainda era um assassino. Ainda havia tentado me destruir. Mas era um tipo de fechamento, eu suponho. Queimei a carta na lareira, observando as palavras virarem cinzas. E então, deliberadamente, virei a página daquele capítulo da minha vida. 3 anos depois, estava em pé no altar. Não um altar de casamento. Ainda não estava pronta para isso. Talvez nunca estaria. Mas um altar diferente, em uma cerimônia diferente. Estava recebendo um prêmio de serviço comunitário, reconhecimento pelo trabalho que vinha fazendo com sobreviventes de violência doméstica. A fundação do tio Henrique havia ajudado mais de 500 mulheres. O complexo residencial estava em sua capacidade máxima, com lista de espera. Quando Clara Silva passou por sua aprovação terrível, o apresentador estava dizendo: ela poderia ter se fechado, poderia ter deixado a amargura consumi-la. Em vez disso, transformou sua dor em propósito. Ajudou centenas de mulheres a escapar de situações perigosas, deu a elas ferramentas e recursos para reconstruir suas vidas. Subi ao palco para receber o prêmio, e quando olhei para a audiência, vi tantos rostos familiares. A doutora Helena, chorando orgulhosamente. O doutor Fernando, sorrindo largamente. Beatriz com seus 2 filhos, todos felizes. Mariana, Amanda, o doutor Mendes. Meus pais na primeira fila, praticamente explodindo de orgulho. E entre eles, dezenas de mulheres que eu havia ajudado ao longo dos anos. Cada uma com sua própria história, suas próprias cicatrizes, suas próprias vitórias. Obrigada. Comecei meu discurso de aceitação. Mas este prêmio não é apenas meu. É de todas as mulheres corajosas que tiveram a força de sair, de buscar ajuda, de reconstruir. Vocês são as verdadeiras heroínas. Depois da cerimônia, enquanto todos celebravam na recepção, escapei por um momento para o terraço. Precisava de 1 minuto de silêncio, de processamento. Escapando da sua própria festa? Uma voz atrás de mim me fez virar. Era um homem que não reconheci imediatamente. Alto, talvez 40 anos, sorriso gentil. Sou Daniel, ele se apresentou. Daniel Ferreira. Meu escritório de advocacia doou para sua fundação este ano. Ah, sim. Obrigada. A doação foi muito generosa. É o mínimo que podemos fazer. O trabalho que você está fazendo é incrível. Conversamos por alguns minutos sobre a fundação, sobre o trabalho dele em direito familiar. Era fácil conversar com ele, confortável. Gostaria de tomar um café algum dia? Ele perguntou eventualmente. Para discutir uma possível parceria entre meu escritório e sua fundação, quero dizer. Olhei para ele, avaliando. Havia interesse nos seus olhos, mas também respeito. Não era predatório, não era manipulador. Era normal, humano. Café seria bom, respondi, surpreendendo a mim mesma. Trocamos números. E quando ele foi embora, percebi que estava sorrindo. Talvez, apenas talvez, estava pronta para começar a confiar novamente. Não completamente, não cegamente como antes, mas cuidadosamente, cautelosamente, um passo de cada vez. Mais tarde naquela noite, já em casa, sentei-me com meu diário, algo que minha terapeuta me encorajou a manter. Olhei as entradas dos últimos 3 anos, a evolução de mulher aterrorizada para sobrevivente para defensora. Na última página escrevi: 3 anos atrás, pensei que minha vida havia acabado. Ricardo havia tirado tudo de mim. Minha confiança, minha segurança, meu tio amado. Mas ele não conseguiu tirar uma coisa: minha essência, quem eu realmente sou. Hoje recebi um prêmio. Mas o verdadeiro prêmio não é a placa ou o reconhecimento. É acordar todos os dias sabendo que sobrevivi, que prosperei, que transformei algo horrível em algo bonito. Ricardo está preso, mas eu sou livre. Livre de verdade, talvez pela primeira vez na vida. Livre para ser quem quero ser, fazer o que quero fazer, amar quem quero amar. O caminho foi longo e doloroso. Houve noites em que não achei que conseguiria continuar, mas continuei. E continuarei. Porque sou uma sobrevivente. Sou uma guerreira. E minha história não termina com o que foi feito a mim. Ela é definida pelo que faço com o que resta. E o que resta é tudo. É vida. É esperança. É propósito. É alegria. Tio Henrique,
Onde quer que esteja, espero que esteja vendo isso. Espero que saiba que não desperdicei o presente que me deu. Não apenas o dinheiro, mas a vida. Uma segunda chance de vida. E Ricardo, não penso mais em você com raiva ou medo. Penso em você com pena, porque você jogou fora tudo de bom que tinha em busca de ganância. E agora tem uma vida inteira para viver com essas escolhas. Quanto a mim, tenho uma vida inteira pela frente. Uma vida minha, em meus próprios termos. E pretendo viver cada segundo dela. Fechei o diário e olhei pela janela. Lá fora, o mundo continuava girando. Pessoas vivendo suas vidas, enfrentando suas batalhas, celebrando suas vitórias. E eu era uma delas. Não uma vítima, não mais. Uma sobrevivente, sim. Mas mais do que isso, uma vencedora. Porque no final não importa o quão duro alguém tente nos derrubar. Nós somos os únicos que decidimos se ficamos caídos ou nos levantamos. E eu escolhi me levantar. E continuaria me levantando todos os dias, pelo resto da minha vida. Porque essa é a vingança final contra aqueles que tentam nos destruir. Viver bem, viver forte, viver completamente. E eu estava apenas começando.